O sonho comanda a vida e na Oliveira Cup condimentamos esse mesmo sonho com muita paixão. No arranque da terceira temporada do Troféu Escola promovido por Miguel Oliveira, foi no Kartódromo Internacional do Algarve que os pilotos tomaram conhecimento com as novidades para uma nova temporada, também as novas motos que estavam à sua disposição e, como sempre, motivo de especial interesse, a revelação das novas cores, dos novos equipamentos, dos novos capacetes também que todos puderam utilizar em mais uma temporada da Oliveira Cup. Primeiras fotografias da época, primeiros momentos para começar a viver o sonho no ano de 2019 para todos os jovens pilotos divididos pela categoria oval e também pela Mini GP, a classe maior, mais uma vez, da Oliveira Cup. Os treinos pré-temporada sob o olhar de Miguel Oliveira realizaram-se nos mais de 1000 metros do tapete de asfalto do Kartódromo Internacional do Algarve, um kartódromo que tinha no calendário 2019 mais 2 visitas por parte dos pilotos da Oliveira Cup, que este ano realizaram um total de 7 corridas ao longo do ano. O sonho começava no Kartódromo Internacional do Algarve e iria acabar já no final da época, na última prova realizada no Kartódromo Internacional de Vila Real. Foi precisamente no Kartódromo Internacional de Palmela que Miguel Oliveira se estreou na competição em 2 rodas, uma década e meia antes da prova de abertura da Oliveira Cup 2019. A poucos dias do arranque para a sua primeira participação numa prova do Campeonato do Mundo MotoGP, realizada no Qatar, Miguel Oliveira recebia da melhor forma os seus pupilos e também todos os seus seguidores para as primeiras curvas da temporada número 3 do Troféu Escola Oliveira Cup. As 3 categorias estavam preparadas para entrar na pista, muito público, muito nervosismo também entre aqueles que iriam alinhar para os primeiros confrontos da temporada que, pela primeira vez, estava no Kartódromo de Palmela, o cenário para o início desta nova temporada. Na categoria oval não faltaram lutas desde os primeiros treinos. No final seria Vasco Fonseca a abrir hostilidades da temporada com a subida ao degrau mais alto do pódio, mas ficou claro que Afonso Almeida e também Pedro Matos estavam preparados para discutir com ele as vitórias ao longo desta temporada. Na categoria Mini GP, cedo ficou claro que poderia ser a 4 a discussão pelas vitórias nesta temporada número 3 da Oliveira Cup. O vencedor da primeira ronda foi Dinis Borges, que conseguiu bater todos os seus adversários para subir ao degrau mais alto do pódio no final de 2 corridas bem animadas. Os pilotos desta categoria mostravam também eles rapidez desde o primeiro momento. E no final, Dinis Borges era aquele que sorria melhor perante os seus adversários e debaixo do escrutínio atento de Miguel Oliveira, que logo de seguida viria para a pista na abertura de temporada também para a categoria negra. Miguel Oliveira cumpria aqui um último treino antes da partida para o Qatar, venceu sem surpresa as 2 corridas da classe reservada aos mais velhos e a única também com um guiador em posição mais elevada. Atrás dele, intensos duelos, com o Diogo Pires também a discutir as primeiras posições, tal como Bruno Ramos ou Ricardo Tomé. O público esse tinha perante si um espetáculo completamente distinto das habituais corridas no Kartódromo Internacional de Palmela. Oliveira Cup começava da melhor forma, com as lágrimas dos derrotados e os sorrisos dos vencedores no momento da consagração final para todos aqueles que conseguiram estar no pódio neste primeiro confronto da época. A escola de 2019 brilhava em Palmela, os vencedores eram justamente homenageados também pelas figuras públicas que marcaram presença nesta primeira prova do ano e no final despediram-se da melhor forma perante um público que prometeu voltar em corridas seguintes. 300 km depois de Palmela, a Oliveira Cup 2019 chegou pela segunda vez ao Algarve. O Kartódromo Internacional do Algarve, junto ao Autódromo Internacional da região mais a sul de Portugal, voltou a receber os pilotos
deste troféu escola promovido por Miguel Oliveira, e depois de vencedores e vencidos em Palmela terem já colocado para trás essa mesma primeira prova do ano, era tempo de atacar o asfalto da pista mais rápida e mais comprida de toda a temporada. Mais de 1000 metros de extensão para uma prova onde, novamente e antes da primeira entrada no asfalto, houve tempo para o briefing de segurança. E depois de todas as medidas de segurança terem sido devidamente clarificadas perante os pilotos, era tempo de atacar o tapete negro do Cartódromo Internacional do Algarve. Muito público, muitos fãs também já acompanharem os mais jovens, mesmo na categoria oval, uma categoria onde o vencedor da primeira ronda foi vítima de uma queda. Vasco Fonseca acabaria assim por não conseguir dar a devida réplica aos seus adversários mais diretos. Pedro Matos, que não tinha conseguido vencer na prova de abertura, vingou-se dessa mesma derrota e subiu ao degrau mais alto do pódio, num dia onde também Beatriz Ramos, pela primeira vez, estava no pódio desta categoria. Depois dos pilotos das Oval, era tempo de entrada em pista para a categoria Mini GP. Dinis Borges chegou aqui com a liderança depois de vencerem de Palmela, mas a concorrência estava apostada em dar muita réplica ao líder da classificação geral. Dinis Borges acabou por não terminar uma das corridas realizadas nesta primeira visita ao Algarve devido a uma falha de gasolina na sua RAV. A vitória ficou nas mãos de Pedro Fraga, o detentor deste troféu, depois de o ter conseguido em 2018, e assim a luta pelas primeiras posições voltava a estar ainda mais equilibrada. Na categoria Naked bateu-se o recorde de pilotos ao longo desta temporada, quase 2 dezenas de motos. Entre os participantes também Miguel Praia, que jogava em casa, mas não teve argumentos para segurar Miguel Oliveira, que conseguiu aqui mais uma dupla vitória, vencendo entre o Júnior. Miguel Oliveira a conseguir uma vitória segura depois do arranque da temporada no Campeonato do Mundo MotoGP. Ricardo Tomé e Bruno Ramos foram também eles vencedores nesta segunda etapa de um calendário que tinha ainda muito por decidir. Estávamos apenas na segunda prova da época. Depois de Palmela e Portimão, o terceiro alvo da época 2019 foi o Bombarral. O Cartódromo Internacional do Oeste recebeu toda a caravana de pontaria bem afinada para discutir as primeiras posições. O Cartódromo do Bombarral recebia assim mais um duelo desta temporada, onde os protagonistas queriam ser os primeiros a cruzar a linha achadrezada no final de cada uma das corridas. Em dia de muito calor, um refrescante banho do público animou pilotos e também Miguel Oliveira, e após o habitual briefing de segurança era tempo de saltar para a pista, com a máquina bem oleada em termos organizativos, a colocar tudo ao mais ínfimo pormenor nas melhores condições para que os pilotos pudessem enfrentar esta que era uma das rondas mais desejadas da temporada. Dinis Borges queria vingar a derrota de Portimão, Vasco Fonseca também o queria fazer nas Ovalle, mas novamente tinha em Pedro Matos e Afonso Almeida adversários de respeito. A restante concorrência crescia curva após curva desta Ovalle 2019. No final foi mesmo Vasco Fonseca quem acabou por subir ao degrau mais alto do pódio, vingando-se da derrota do Cartódromo Internacional do Algarve na etapa anterior. Pedro Matos esteve de novo no pódio, tal como Afonso Almeida. Na categoria Mini GP era Pedro Fraga quem queria manter a primeira posição, mas aqui Dinis Borges estava quase a jogar em casa. Muitos foram aqueles que se deslocaram ao Cartódromo Internacional do Oeste para apoiar Dinis Borges, e este acabou por lhes dar a devida recompensa, garantindo a vitória nesta terceira ronda da temporada. O piloto da Praia das Maçãs garantia a primeira posição e assim mantinha bem viva a chama da luta pelo primeiro lugar na classificação final das Mini GP. Nas Naked, Miguel Oliveira, adoentado, não esteve em pista nesta terceira etapa do calendário. Não faltaram motivos de interesse na luta pelas primeiras posições ao longo das duas mangas. Diogo Pires tentava bater os seus adversários e subir ao topo da tabela no Júnior. Ricardo Tomé era o melhor também na sua categoria.
No que a Oliveira Cup diz respeito, o Algarve é de longe uma paragem que não significa férias. Pela terceira vez na temporada, o Cartódromo Internacional do Algarve acolheu um dos momentos desta competição. Era a segunda corrida do ano, na pista mais rápida de todo o calendário, mas agora com uma ligeira alteração. Pela primeira vez em 3 anos de história e pela primeira vez também numa competição realizada em circuito de asfalto em Portugal, iríamos ter uma prova sob luz artificial. Oliveira Cup novamente a quebrar barreiras, a elevar a fasquia na competição em 2 rodas. O motociclismo português tinha pela primeira vez uma prova de iniciação sob luz artificial e os pilotos estavam naturalmente muito animados com esta novidade no calendário. Depois dos treinos cronometrados, as grelhas estavam decididas. Houve tempo ainda para conhecer um pouco mais da arte de Humberto Ribeiro, um campeão do mundo freestyle que também passou pela Oliveira Cup em 2019. Na categoria oval, vitórias divididas nas etapas anteriores e Vasco Fonseca queria reeditar o sucesso do Bom Barral. O piloto de Oeiras estava apostado em destacar-se de Pedro Matos, que desta feita não teve tanta sorte, acabou por não conseguir terminar. O jovem piloto de Vila Nova de Santo André entregava importantes pontos ao seu adversário, que não enjeitou de toda a oportunidade para se destacar no topo da tabela classificativa, garantindo a vitória na mesma pista onde na etapa anterior aqui realizada tinha caído. Afonso Almeida também visitou o pódio numa estreia no degrau intermédio nesta temporada 2019, antes da entrada em pista para os pilotos da MiniGP. Dinis Borges queria esquecer o abandono numa das corridas na primeira visita ao Cartódromo Internacional do Algarve, mas mais uma vez não conseguiu segurar a concorrência. Entregou pontos a Pedro Fraga, que não enjeitou a oportunidade para garantir uma dupla vitória bem saborosa para o piloto, que chegou a esta Oliveira Cup 2019 com o cetro conquistado no ano anterior. Bateu Dinis Borges e também Afonso Almeida, que pela primeira vez estava no pódio no traçado algarvio. Na categoria Naked, Miguel Oliveira voou para mais uma dupla vitória. Ricardo Tomé garantiu também a manutenção da hegemonia na sua categoria, tal como Bruno Ramos garantiu a primeira posição na sua classe. Era um final em festa para a primeira prova noturna da Oliveira Cup em 3 anos de história. O calor da Oliveira Cup 2019 continuou com a realização da 5ª etapa numa das suas catedrais, desde o primeiro momento que o Cartódromo de Évora recebeu a Oliveira Cup, e em 2019 voltou a estar no caminho desta competição. Mais uma jornada marcada por muito calor, marcada também por forte adesão popular ao longo de um dia bem animado de corridas, onde tivemos novos protagonistas nesta competição que pelo 3º ano mostrou jovens valores na velocidade portuguesa. Tudo preparado para um dia de festa, muito calor e muita ação em pista, e depois dos treinos cronometrados, os primeiros pilotos a partirem para a corrida inaugural eram os pilotos da categoria Ovale, uma categoria onde Vasco Fonseca, Pedro Matos e Afonso Almeida eram protagonistas desde o primeiro momento desta terceira temporada. Pedro Matos queria vingar os pontos perdidos na etapa anterior, garantiu a pole position para as 2 corridas. Afonso Almeida foi o segundo mais rápido na qualificação, na frente de Vasco Fonseca. Fonseca, desta feita, teve que suar para conseguir ultrapassar alguns dos seus adversários. Beatriz Ramos voltou a brilhar perante a concorrência masculina, ela que já tinha estado no pódio na primeira visita a Portimão. No final acabou por ser Pedro Matos o vencedor, na frente de Afonso Almeida e Vasco Fonseca. Almeida, que assim ajudava também a Pedro Matos a equilibrar a contenda com o rival de Oeiras. Na categoria MiniGP, quem garantiu a pole position foi Afonso Almeida, não aquele que tinha estado na categoria oval, mas sim outro Afonso Almeida. E não deixou os seus créditos por mãos alheias. O jovem piloto de Cascais, depois de ter conseguido a pole position, garantia mesmo a dupla vitória na pista alentejana e subiu pela primeira vez ao degrau mais alto do pódio nesta categoria MiniGP na Oliveira Cup. Faltavam apenas os pilotos das Naked entrarem
em pista, com o Miguel Oliveira novamente a marcar presença. Ele acabou por garantir a vitória nas duas corridas aqui realizadas, mais uma vez perante um pelotão bem recheado de pilotos que aos comandos das pequenas RAV com motor de 220 cm3 deram espetáculo e dividiram o asfalto com Miguel Oliveira. Mais uma corrida em grande para a Oliveira Cup 2019, o final aproximava-se a passos largos. Após a passagem pela Catedral de Évora, outra das catedrais da Oliveira Cup, o cartódromo de Santo André voltou a receber uma das etapas deste Troféu Escola. Foi a penúltima, uma etapa onde poderiam existir muitas decisões, mas onde acabou por ficar quase tudo por decidir no cair do pano desta terceira temporada. Era natural o nervosismo entre aqueles que estavam a discutir as primeiras posições, tanto nas oval como nas mini-GP, tudo sempre mais descontraído quando chega a hora de entrar em pista para os pilotos das categorias Naked. Boa disposição nesta visita ao traçado alentejano, agora encostado ao Oceano Atlântico, com a frescura também da Costa Vicentina, a receber aqui os pilotos no asfalto de Santo André. Uma das etapas mais carismáticas, com muito público novamente a correr ao recinto. Jornada muito quente também, a obrigar os pilotos a esforço também bastante doseado ao longo das duas corridas. A jogar em casa, Pedro Matos tinha que se vingar obrigatoriamente de Vasco Fonseca. Este, em território inimigo, não conseguiu segurar o seu rival, que voou para a primeira posição no final desta penúltima ronda das Ovale. Após a vitória conseguida em Évora, Afonso Almeida queria manter esse bom momento. Bárbara Magro jogava também ela em casa perante o seu público no cartódromo de Santo André. Pedro Fraga queria manter também vivas as suas esperanças quanto à reedição do título conquistado em 2018. No final foi Dinis Borges quem regressou ao degrau mais alto do pódio na categoria mini-GP, contando desta feita com a companhia de Rafael Damasio e também Afonso Almeida. Pedro Fraga não conseguiu subir ao pódio depois de não conseguir também ultrapassar os seus adversários. Miguel Oliveira não esteve presente nesta penúltima ronda da Oliveira Cup 2019. Diogo Pires acabaria por ser o vencedor entre os pilotos da Júnior. Mais atrás, tudo continuava exatamente na mesma, com Ricardo Tomé a deixar sempre marcas no asfalto a cada uma das curvas das duas mangas realizadas para a categoria Naked. Jornada quente, com tudo a ficar muito renhido para o cair do pano da temporada 2019, um cair do pano com sabor transmontano nesta Oliveira Cup, na sua terceira edição. E depois de 6 competitivas jornadas, começava a cair o pano sobre a Oliveira Cup 2019. Quem quis ser campeão teve que passar para lá do Marão. Foi em Vila Real que se realizou o último duelo da temporada, depois de uma fantástica parade lap, naquela que é conhecida como a Vila, uma das catedrais do desporto motorizado a nível mundial. Estava tudo preparado também no cartódromo de Vila Real para acolher a última ronda, a ronda que decidiu quem venceu em todas as categorias deste terceiro ano do Troféu Escola promovido por Miguel Oliveira. Por tudo isso, ninguém faltou à chamada transmontana para esta ronda final, uma ronda final onde se descobriu quem foram os campeões. É a última prova. Hoje aqui vão-se decidir os campeões em todas as categorias, que é lindíssimo. Ambiente fantástico para o duelo final, muito público mais uma vez. Depois da descontração a anteceder a entrada em pista, era tempo de concentração total e preparar a temporada. Uma temporada que não terminou o jovem Gonçalo Dias, depois de uma lesão o ter deixado fora na fase final desta época 2019. Regressará em força em 2020. Alguns pilotos espanhóis a marcarem presença também nesta última ronda da época, onde Vasco Fonseca acabou por garantir os pontos necessários para conseguir bater
Pedro Matos na luta pela primeira posição final na categoria. Vasco Fonseca acabou assim por vestir a camisola de vencedor entre os pilotos da categoria oval nesta Oliveira Cup 2019. Era ele o primeiro campeão desta terceira temporada do Troféu Escola. Vasco Fonseca garantiu o título entre as oval, tudo em aberto também na Mini-GP. Dinis Borges lutava com Pedro Fraga pela primeira posição, mas havia que contar sempre com Rafael Damasio e Afonso Almeida, eles que fizeram parte também do lote de vencedores desta temporada na categoria maior do Troféu Escola. No final, acabou por ser mesmo Pedro Fraga a conseguir os pontos necessários para se sagrar vencedor pelo segundo ano consecutivo na categoria. Uma vitória com sabor espanhol para esta classe Mini-GP, com Dinis Borges a ser o segundo na frente de Rafael Damasio. Faltavam apenas os pilotos da categoria Naked entrar em pista para sabermos também quem seriam os melhores nas devidas classes. Ricardo Tomé estava na frente da sua categoria, Miguel Oliveira queria roubar o título a Diogo Pires na Júnior e acabou por conseguir, fruto de 2 vitórias assinadas no traçado de Trás-Montes e um abandono na primeira corrida para Diogo Pires. Bruno Ramos assegurou também a pontuação necessária para vencer na sua classe, num fecho em beleza para este terceiro ano de Oliveira Cup. Oliveira Cup que promete regressar com muitas novidades em 2020, muitas novidades no calendário e também em termos de categorias, porque o futuro continua nesta Oliveira Cup.